Amém. Glória a Deus. Tome o teu lugar. Tome o teu lugar. Hoje nós não estamos em muitas pessoas. Temos algumas pessoas que estão viajando, não é? Estão fora de Londres. Outras estão trabalhando. Me avisaram, algumas estão trabalhando. Inclusive minha esposa deve estar para chegar, porque hoje trocaram a rota dela lá, fizeram o favor, né, de trocar. Ela ficou brava, mas não tem o que fazer, né? Tem hora que uma vez ou outra não adianta. E é muito bom estar com vocês. Apesar da gente estar em pouco número, para mim continua sendo sempre um prazerzaço para mim poder falar da palavra de Deus. E é importante, porque você está aqui para ouvir essa palavra. Então, eu convido você a prestar bastante atenção. É algo que Deus tem falado ao meu coração. Como sempre, não é buscar a presença de Deus, tirar um tempo para ouvir o que o Senhor tem para falar. Isso é algo que todos nós temos que fazer. Amém? E eu fecho os teus olhos só por um minuto. Ó, querido Deus, obrigado por cada vida que aqui está, Senhor, pelas nossas famílias, pelos irmãos que aqui estão. Cuida, Senhor, de nós. Pai, eu entrego esta palavra, Senhor, porque eu sei que esta palavra é tua, Deus. Então fala conosco, com o nosso coração, Senhor. Mostra, Senhor, na nossa vida, com experiências, Deus, através dos homens de Deus, dos evangelhos, da Bíblia, Senhor. Pai, aquilo que tu tens para nós, Senhor, que é tão atual, é tão, Senhor, atuante na nossa vida, em tudo que a gente faz, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, continua falando e fazendo e trabalhando em nossas vidas, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que tem que baixar um pouco, está aqui, está dando retorno, feedback aqui. Bem, eu estou agora finalizando, essas 2 semanas atrás, eu e minha esposa no college, a gente está finalizando um período que eles chamam de... seria uma season do nosso termo, né? Seria o termo que a gente está para entregar, e tem muita coisa que a gente está tendo que fazer, muitos trabalhos e botar a cabeça bastante para pensar, e tem sido bom, porque isso tem feito nos crescer bastante, a leitura inglesa, não só no modo de falar, no modo de se expressar, colocar as coisas corretamente. Mas teve um trabalho em particular, que ele me chamou bastante atenção, e um trabalho que eu gosto de fazer, não é? Gosto de elaborar. E nesse trabalho, a professora ela pediu para nós, para que nós pudéssemos escolher ou uma personalidade, ou alguém da história, não é, seja do nosso país, ou a nível mundial, que tenha marcado talvez a nossa vida, ou tenha marcado talvez a história da nação, e seja no presente, seja no passado, alguém, não é? Então eu vi lá muitas pessoas escolherem, por exemplo, David Beckham, não é? Outros escolheram do seu país. A minha professora, ela escolheu Muhammad Ali, e assim foi, cada um foi escolhendo, e eu pensei, eu sou uma pessoa de refletir bastante, o que eu vou falar, porque não tem nada mais gostoso você falar de uma pessoa que você gosta, não é? E ali eu não iria levar a questão religiosa, porque nós estávamos mais passar uma mensagem, não é? Então Deus vai dando estratégia e a gente vai vendo o que Deus vai fazer. E uma das personalidades que eu escolhi para falar, realmente foi alguém que na minha vida, eu achei que essa pessoa ela teve um significado. Na minha época, foi fantástico, que foi o Ayrton Senna. Então, para mim, Ayrton Senna foi um grande exemplo para nós, uma pessoa que demonstrou algo, uma vibração pela nação, coisa que está faltando bastante hoje, não é? Porque é tudo pelo dinheiro, e não é tantas coisas, e eu pude então elaborar aquela minha dissertação, aquilo que eu queria expor, coloquei figura, e foi interessante, porque depois de feito, eu sentei com a professora, então estava toda a classe assim reunida, todo mundo nos computadores fazendo, e eu fui mostrar o meu trabalho para ela, e ela chegou, ela bateu o olho, ela falou, uau, já me convida a ler, porque está bem elaborado. E ela falou, puxa, você melhorou bastante o teu inglês, a forma que... Você copiou, você fez um copy-paste? Falei, não, eu fiz as folhas todas, tem quase 20 folhas para reduzir nessa folha.
Então eu elaborei, fui fazendo. E é interessante porque você vai criando. E essa personalidade que eu falei, que é o caso da Ayrton Senna, dei história, ela, uau, ele morreu. E eu percebia que a classe começou a olhar. Então a classe começou a perceber que, de quem que é? Quem que é que ele está falando? Que até a professora parou. Por quem que é esse cara? Eu não conheço ele. É o Ronaldinho? Não. Morreu? Não, mas ele não morreu. E aí, conversa vai, conversa vem, a classe inteira estava me perguntando sobre a personalidade, porque pela forma que eu elaborei, que eu me enfio de cabeça nos meus trabalhos. Eu gosto, isso é um prazeroso para mim pensar, estudar. E eu vi o resultado disso, porque até a professora falou, poxa, que legal. E ali ela foi tomando as anotações e fazendo as coisas. Então, criou-se uma curiosidade na classe. Mas não é do Ayrton Senna que eu vou falar, tá bom? E há muito tempo, não é? À medida que você vai estudando, teve algumas coisas que eu aprendi. Não a nível do inglês, mas a nível de vida. Então, conforme você estuda. E quando se fala, por exemplo, sobre alguém ou sobre alguma personalidade, seja ela histórica ou seja uma personalidade do nosso país, cotidiana do nosso país, por exemplo. Há 3 coisas que eu aprendi que identificam essa grande personalidade. 3 coisas que você pode, por uma delas, você identificar qual que seria o que você deveria falar. A primeira dela é quando você vai elaborar alguma coisa, a primeira dela é sobre o que ele fez. Então, quando você vai elaborar alguma coisa sobre alguém, o que essa pessoa fez. Segundo, o que essa pessoa disse, porque pode ser que ela seja conhecida pelo que ela falou, uma frase marcante, algo que impactou talvez uma nação. E em terceiro lugar, o que ou quem ela era. Então 3 coisas, o que ela fez, o que ela disse, ou o que ou quem essa pessoa era. E é interessante perceber, por exemplo, que os autores do Evangelho, eles apresentam Jesus de formas diferentes. E o autor do Evangelho de João, o evangelista, ele apresenta Jesus nesse terceiro tópico que eu falei para vocês. O primeiro é o que ele fez, o que ele disse, e João, ele apresenta Jesus pelo o que é ou quem Jesus era. João pega e apresenta Jesus na sua essência e na sua identidade, na sua deidade de quem Jesus realmente era. Eu não sei se você sabe também, e fica para conhecimento, que é importante a gente ir aprendendo. Mateus, ele apresenta Jesus como o quê? Qual é o que Mateus apresenta? Apresenta Jesus como rei. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Olha que interessante. Cada um dos evangelistas tem um público-alvo. Tem um tempo, tem alguma coisa que eles querem colocar a mensagem. Deus está trabalhando na vida deles, eles são instrumentos de Deus, e cada um vai falar de uma forma diferente. E vê o que João, quando a gente lê o Evangelho de João, ele está apresentando o Filho de Deus para nós. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles focam em seus evangelhos o que Jesus fez e o que Jesus disse, mas raramente eles abordam Jesus na sua questão referente à sua motivação interna. Então, eles focam naquilo que Jesus está fazendo, mas não interiormente. Então apresenta, por causa de Mateus, como rei. O evangelista João, ele nos dá um retrato de Jesus em sua intimidade, em sua identidade divina. Então é sua essência. Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos o quê? Sinóticos. O que é sinótico? Sinótico vem do grego, significa sim, ou quer dizer mesma ótica. Então, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma
ótica, você vai ver alguns versículos, alguns textos que são iguais, e dizem que Mateus e Lucas extraíram muitas coisas, muitas informações do próprio Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E João, então, é o último evangelho a ser escrito. E se você olhar para todos esses evangelhos, o que é interessante é que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muitos milagres sendo falados. Tem muito milagre. Mas você sabia, por informação, que no evangelho de João só tem 7 milagres que é relatado? João só relata 7 milagres de Jesus. E João, ele tem o objetivo, quando ele relata esses milagres, de apresentar Jesus a seus leitores de uma abordagem, então, diferente. E esses 7 milagres que João, ele apresenta, 5 desses milagres, só ele apresenta. Que são o seguinte: a primeira, as bodas de Caná da Galileia. Segundo, a cura de um filho de um oficial do rei, que está em João 5. João 4. Depois, o paralítico do tanque de Betesda, está no capítulo 5. A cura do cego de nascença, está no capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11. Percebe a cadência, a forma de trabalho do evangelista João? Para a gente entender o que ele quer passar, é importante a gente entender o pano de fundo e qual é a mensagem. Então, o evangelho de João, ele é um evangelho, sim, muito especial, e é por isso que muitas pessoas, quando falam, olha, se você vai ler a Bíblia, apresenta o evangelho de João, porque você vai ver o Filho de Deus. Ele está apresentando a essência estrutural de Cristo e sua essência como Filho do Deus Altíssimo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 2. E nós vamos falar uma passagem bem conhecida. E vocês sabem que eu gosto de não me apressar nas coisas, então eu vou bem tranquilo. Aqui eu estou começando com outra linha de lógica para alguns temas que eu quero trabalhar, inclusive a respeito até do que nós vamos viver mais para frente, que é a Páscoa. Então a Páscoa, ela tem um significado fantástico na nossa vida, e aqui é algo tão atual para nós, como foi atual para o povo de Israel, quando o anjo, ele passa por cima das casas, e a gente hoje conhece sobre Passover, que a família não é tocada. Normalmente, muita felicidade para todos eles, choro do lado de fora. Então, há mensagens que João, ele passa aqui, há muitas, não dá para trabalharmos todas, mas eu quero trabalhar uma em especial. Então, nós vamos estar vendo João, então, capítulo 2, do 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E respondeu-lhes Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus, enchei de água as talhas, enchei-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os sabiam os serventes que tiraram a água, que tinham tirado a água, né, e chamou o mestre-sala ao noivo, e lhe disse, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Alguém não conhecia essa passagem?
Eu acredito que todos nós conhecemos essa passagem. Uma passagem bem legal, uma passagem bem interessante. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E eu estava lendo algumas matérias, e eu não sei se você já ouviu falar em Harold Kushner. Alguém já ouviu falar em Harold Kushner? É um rabino muito conhecido, já de um tempo atrás ele escreveu vários livros. Inclusive, existe um livro dele que se chama Por que Coisas Más Acontecem com Pessoas Boas? E esse livro é interessante, se você ver matérias sobre ele, é uma personalidade bem estudada, até no mundo da teologia. Por causa do sofrimento da vida dele, desse teólogo, desse rabino, Harold Kushner, ele começa a desenvolver algo no seu coração. Ele tinha um filho, e o filho dele, ele morreu prematuramente. O filho dele nasceu com uma doença bem grave, e uma doença que não é muito comum. A doença chama-se progeria. Progeria é uma doença que a criança ela envelhece muito rápido e ela não desenvolve, ela não cresce. E aquilo criou no coração, tanto de Kushner, quanto da sua esposa, um senso de que, meio que confronto com Deus e não acreditar em Deus. Então, ele começa a desenvolver aquele pensamento, Deus não é onipotente, e tudo que acontece na terra é aleatório, não há uma permissão de Deus. E, para ele, Deus ele não tem um poder total, Deus não é o Deus todo-poderoso, porque existem coisas que ele não comanda. Então, quando se supõe, por exemplo, que coisas ruins ou tragédias não poderiam passar a pessoas boas, ele fica nessa luta na vida dele. E ele chega à conclusão, e conclusões dos seus livros, que ele começa a perder a esperança em Deus. Essa é a noção que a gente vê. Por mais que ele fala muita coisa a respeito de que ele acredita que Deus usa os vasos, Deus usa as pessoas, mas ele, nesse primeiro impacto de Deus, nesse primeiro impacto dele com Deus, ele deixa a desejar. E ele dá ele tem algumas falas, algumas frases, algumas colocações que ele tem, e uma delas é o seguinte, que é uma das mais conhecidas dele. Ele diz assim: eu creio em Deus, mas eu não creio como eu cria anos atrás, quando eu crescia, estudava teologia, e reconheço a limitação de Deus, e que Ele está limitado, seja pelas leis da natureza, ou pela liberdade humana, ou pela evolução do homem. Para ele, é como muitas pessoas hoje veem Deus. Vê Deus como um ser limitado e não um ser onipotente. Hoje, quais foram as músicas que nós cantamos? Somente músicas que exaltam a grandeza do nome de Deus. Deus, ele é Deus, pronto e acabou. Deus, ele é um Deus onipotente. Mas para ele, a condição de Deus, até uma força da natureza poderia intervir. Se você está andando e a pedra pegou, nada. A natureza, ela determina as suas próprias condições, as suas regras. Então ele perde esse foco de Deus. E João, quando nós olhamos aqui, João, e não é João Batista, esse é outro João, é o João, o apóstolo do amor, que andava no círculo íntimo de Jesus. Ele apresenta nesse seu evangelho, quando ele fala desses milagres, sabe qual a palavra que ele usa? Usa 17 vezes no evangelho. Sinais. Para João, quando ele fala desses milagres de Jesus, ele quer dizer sinais. E agora, sabendo que João apresenta, sinais de quem? De quem eram os sinais que João estava querendo mandar? Sinais de Deus Altíssimo, do Deus poderoso, o Deus que faz, que transforma. E se Deus manda, se Deus fala, acontece. E ele apresenta então aqui o Messias, apresentar a Deus, esse Deus aos seus leitores, que Jesus é o Cristo, e o Cristo o quê? O Filho do Deus vivo. João, abra a tua Bíblia, João 14. No versículos 12 e 13.
em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará o quê? Maiores do que esta, porque eu vou para onde? Eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para o quê? Para que o Pai seja glorificado. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de sentar e refletir bastante naquilo que eu leio. E eu gosto principalmente de sentar e refletir também como um ser humano. Porque o que acontece hoje, eu vejo muito por aí, é que quando se fala de assuntos da Bíblia, a gente só olha para a pessoa com os olhos somente espirituais. E a gente esquece de olhar contexto, a gente esquece de olhar época, a gente esquece de olhar o coração. Você vive no mundo espiritual, mas também vive no mundo onde você pisa, onde você sente, onde você tem os teus contatos, a tua vida diária. E Jesus, quando Ele faz e realiza os seus milagres, e a gente vai ver muitos milagres de Jesus, Ele realiza, por exemplo, milagres de curar pessoas. Mas essas pessoas vão chegar um dia na vida dela, no seu envelhecimento, que elas poderiam ter morrido, as pessoas que Jesus curou, poderiam ter morrido de outro tipo de doença. O cego, ele morreu. Ele não continuou vivo. Mas ele foi curado da cegueira. E vai chegar um momento na nossa vida que talvez vai acontecer um momento de eu ter algum problema de saúde. E é normal, com o decorrer da nossa vida, nós perdermos exatamente isso. O nosso corpo ele já não consegue mais correr no sentido do tempo, é a velhice. Por exemplo, Lázaro, ele foi ressuscitado, não foi? Lázaro morreu? Morreu. Jesus o ressuscitou naquele tempo, ele foi ressuscitado, a glória de Deus foi manifesta, nós vimos o milagre de Deus, mas estes milagres que Jesus fez, foram milagres que a gente vê e fala deles até hoje, mas as pessoas que receberam este milagre, morrerão. Agora, existe o maior milagre de todos, e é o que muitas vezes nós não damos valor, que é um milagre de Deus chamado salvação e vida eterna. Este é o milagre que mais todos nós deveríamos almejar, e é o que muitas vezes nós menos consideramos. Por quê? Nós queremos ver aquilo que a gente pode apalpar. Mas o maior milagre que você e eu temos, salvos em Cristo Jesus, é a vida eterna. E por isso nós devemos ser muito gratos a Deus. Porque esse é um milagre que ele não é só para o dia de hoje. Ele é para sempre, para a eternidade. E aqui João ele está exatamente mostrando isso, irmãos. Que através de Cristo, através desse Deus vivo, através do Espírito Santo de Deus, o Deus que criou o universo, Deus que criou a água, Deus que criou os elementos, Ele é que tem as leis da física, é Ele que manda, e Ele apenas com uma ordem dEle, aquilo que não era se torna. É esse o Deus que a gente serve. Mas muitas vezes é esse o Deus apenas que a gente fala. Mas basta vir um problema, basta vir alguma coisa, a gente acaba muitas vezes não vivendo. E por isso a gente estuda. Porque estudando a gente aprende, aprendendo a gente grava, gravando a gente pratica, praticando a gente vive, vivendo a gente tem experiência. E cada vez que eu tenho experiência com Deus, a minha fé com Ele ela cresce, a minha intimidade com Deus ela cresce, e nós vamos tendo uma experiência nova. E aqui é um milagre da boda. Então, ainda a gente não entrou no milagre da boda ainda, mas vamos entrar. Aqui, com certeza, é provável, João estava ali. Não eram todos os discípulos que estavam, Jesus está chamando, se você for um capítulo antes, você vai ver Natanael sendo chamado. Então, tinha um grupo de discípulos com Jesus. E aqui, a Bíblia relata que esse foi um milagre, um sinal, que seus discípulos e algumas pessoas puderam ver. E puderam aprender lição. Esse não foi um milagre que muita gente viu. A gente tomou conhecimento. João está apresentando, porque se João não apresentasse,
esse milagre ele não está apresentado em nenhum outro evangelho. Então, essa palavra que eu falei para vocês, sinal, é uma palavra que constantemente, porque esse é o foco dele. Esses sinais mostram que este que eu estou falando, ele é o Filho de Deus e ele tem poder para fazer, se ele falar que sim, acabou. Então, João, abre aí, João 20. Versículo 30 e 31. Olha o propósito de João. Qual é o propósito dele para ensinar para nós? Por que ele coloca este milagre e mais outros 6 milagres na sua lista de milagres? Ele diz o seguinte, em João 20, no versículos 30 e 31. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais. Vai percebendo, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que ele está falando desses 7, estão escritos para que creais que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus, para que o quê? Crendo tenhas vida em seu nome. Dá para perceber que tudo que a gente vem tratando até agora é exatamente o que João quer passar? João quer nos ensinar que ele não somente faz esse milagre, mas esse milagre, nós crendo em Jesus, quando nós cremos nele, quando nós realmente nos apegamos, quando ele habita no nosso coração, ele dá o maior milagre, que é isso de nós termos o quê? Vida eterna e vida eterna no nome de Cristo. E esse é o objetivo então, de colocar a nossa fé nesse Jesus, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que venceu a tumba, o Jesus que ressuscitou dos mortos, e o Jesus que nos deu vida eterna e continua nos dando cada dia mais experiência com Ele, a cada momento da nossa vida. Então, quando nós olhamos para Deus com essa perspectiva, eu começo a analisar o livro, o Evangelho de João, de uma forma diferente, porque ele está apresentando Deus. Então, Deus foi a uma festa de casamento. Jesus foi a uma festa de casamento. Então aqui nós vamos estudar, porque esse é o primeiro milagre que Jesus opera. João deixa bem claro que esse é o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre, o que ele quer mostrar aqui, não é somente levar as pessoas a ter uma admiração, mas é levar as pessoas a algo mais. É levar as pessoas a conhecerem um Deus que está operando. E se queremos ver também Deus fazendo algo nas nossas vidas e no nosso meio, nós precisamos ler sobre Ele, nós precisamos aprender sobre Ele, nós precisamos viver esse Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos apresentar Deus nas nossas casas, nós precisamos apresentar esse Deus aonde a gente vai, nós precisamos ter esse Deus aonde? Dentro do nosso coração. E é o que João está mostrando, que esse Deus, ele opera milagres, e esse milagre é uma operação divina de Deus. Não se diz de quem é esse casamento, não se fala a pessoa, ou quem está casando, mas provavelmente era alguém, talvez próximo até da família de Jesus, pode ser, porque se você olhar, você vai ver Maria, a mãe de Jesus, ali até intervindo de certa forma, porque ela vê um problema, é como quando a gente faz aqui os nossos, olha, acabou tal negócio, e você vê Maria, ela está entretida na organização, Maria, ela está ali no meio. Então, como eram vilarejos pequenos, esses vilarejos, por exemplo, Caná da Galileia não era um negócio muito grande, e também não era uma região que se tinha muito dinheiro. E ali provavelmente era um casamento normal com a sua família, e essa família estava ali em festa, a comunidade estava em festa, os amigos estavam em festa. Então a boda a qual Jesus é convidado, ela não é igual à cerimônia de casamento que a gente tem hoje. Também é outra coisa interessante para se ver, para a gente entender o contexto dessa história. Essa cerimônia de casamento, o casamento para eles naquela época, ele era precedido de um tempo de compromisso que era muito importante. Ele havia um juramento solene do noivo, dos noivos, né, um ao outro, e era tão obrigatório que se eles depois de terem feito, eles não moravam juntos, então eles faziam esse acordo, esse contrato de casamento,
e eles não moravam junto. O noivo tinha a responsabilidade de preparar a casa, o futuro para a noiva. Então era da responsabilidade do noivo preparar a festa, era da responsabilidade do noivo preparar a câmara nupcial, que ficava na casa geralmente do pai, e depois eles seguiam para a sua casa. Então é uma preparação que envolve um ano de preparação, não é algo que aconteceu. E essa festa, então, ela já está acontecendo, esse período já passou, e esse período, ele marcava com várias coisas. Por exemplo, os amigos do noivo pegavam o noivo e levavam o noivo até pelo caminho. Aí as noivas, se você ler, por exemplo, sobre como era o casamento judeu, elas vão ter a lâmpada, aí você já começa a entender por que Jesus fala que o noivo vai vir, as lâmpadas têm que estar acesas. Tem todo um contexto cultural da época. E, por exemplo, a noiva que era virgem, ela casa na quarta. Quando a noiva ela é viúva, casa na quinta. Então tem todo um ritual. O negócio é muito interessante. E o significado aqui dessa festa, que é uma das festas mais importantes para os judeus. Eles têm Páscoa, eles têm festa do tabernáculo, mas esta festa, a nível de família, é algo que durava uma semana, muitas vezes, a festa. Então, imagina os preparativos e a quantidade de comida, e a quantidade de vinho, a quantidade de água, tudo que eles precisavam para ter esse casamento. Então envolvia muito dinheiro, sem contar que o noivo também tinha que pagar o dote da noiva. E a noiva, imagina, né, a gente vai casar hoje, enfiar a mão no bolso, é complicado. Mas Cristo, aqui ele mostra algo que é o que eu quero tirar não só dessa lição. Jesus, ele mostra que ele se interessa pela nossa felicidade. O primeiro milagre que Jesus realizou, ele não realizou num lugar de dor. Jesus realiza num lugar de celebração e de alegria. Olha que interessante. Não foi num funeral que Jesus operou o primeiro milagre. Jesus operou o primeiro milagre em uma festa de casamento. Spurgeon, e ele quer dizer da alegria, porque Jesus está mostrando isso. Spurgeon, ele diz o seguinte, grande pregador britânico, ele fala assim: Jesus Cristo veio para consolar nossas tristezas, tanto quanto para santificar nossas alegrias. E continua a dizer que se uma pessoa não tem alegria ou entusiasmo de viver é alegre, mais vale a essa pessoa que ela seja como um coveiro e trabalhe enterrando mortos, pois ela nunca terá sucesso em influenciar ninguém. Há muitos e muitas pessoas que chamam-se cristãos, mas vivem uma vida azeda e não influenciam ninguém. Não conseguem viver a alegria e a felicidade. Irmãos, a igreja de Cristo hoje está cheia de gente infeliz. Porque não conseguiu entender ainda o que é felicidade. Porque elas pensam que felicidade é viver isenta de problema. Mas é completamente o oposto. É completamente o oposto. Romanos 14, abre tua Bíblia. 17 e 18 diz. 14, Romanos 14, 17 e 18. E realmente é verdade o que Spurgeon diz. Tem muita gente que devia trabalhar de coveiro, né? Não dá mesmo para trabalhar. Porque eu servi a Deus, ou vai falar de Deus. Gente, é lamentável. É difícil de você falar, nossa, mas tem um brilho de Cristo. Não consegue. Vai enterrar morto, porque não consegue. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Olha só, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, olha só, assim serve a Cristo, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Dá para entender? Gente, eles estão todo mundo pensando a mesma coisa. É o Espírito Santo de Deus trabalhando nesses homens em datas e épocas diferentes. Mas a mensagem é uma só.
Nós fomos feitos para termos a felicidade de Cristo no nosso coração e a alegria de Cristo na nossa vida. Há muitas pessoas que entenderam bem a parte da justiça. Aqui ele fala, justiça, paz e alegria no Espírito. Há muitas pessoas que entenderam bem a parte da justiça. São justos, andam certinho. Há outras que entenderam bem a parte de paz. E conseguem andar em paz, conseguem viver essa paz de Cristo. Mas, infelizmente, há muitos que não captaram ainda o que é essa parte de viver na alegria do Espírito Santo. Para muitos cristãos, ao invés de se alegrarem, olha, irmãos, a salvação é o maior presente de Deus, o maior milagre de Deus para a nossa vida. É Jesus se entregar por nós. E há muitos cristãos que não têm alegria da sua salvação. Não conseguem ver, está pela metade, não conseguiram entender, e por isso a gente estuda a palavra. Parecem que, sabe qual é o senso que eu tenho? Parece que as pessoas toleram uma vida cristã. A palavra que eu dou para muitas vidas cristãs é tolera. Tipo, eu aceito. Minha mãe foi, meu pai foi. Tolera a vida cristã. Mas não vivem essa alegria da salvação. Em Gálatas, no capítulo 5, antes não abre não, mas eu queria fazer uma pergunta. É bom porque a gente vai criando conhecimento, não é? Então você lembra, Mateus, Marcos, Lucas, João, já aprende que cada um apresenta Jesus. É legal porque quando você for ler, você já vai ler com uma perspectiva diferente. É bem interessante. Você lê com outro foco, com amplitude muito melhor, quando você lê a Bíblia assim. Você está conhecendo. Agora, quais são os frutos do Espírito? Alguém pode me dizer todos? Quantos são, primeiro? Hã? Não tem medo de errar, gente. Eu também erro, viu? Esquenta a cabeça, não. Quantos? 9. Vamos lá. Vamos falar o primeiro. Para a gente gravar. Amor. Vamos lá. Paz. Vamos lá. Bondade. Vai. Benignidade. Mansidão. Domínio próprio. Tá bom. Longanimidade. Tem certeza? Vamos lá? Eu tô com... Vamos. Ó, já falou, deu 6 na verdade, né? Vamos lá? Quer que eu fale o resto? Fidelidade. Amabilidade. Alegria. Do que nós estamos falando? Alegria. Isso é um fruto do Espírito. Você teve muitas pessoas alegres, mas essa alegria que eu estou falando aqui, essa alegria que é a alegria, só Deus pode dar. Só o Espírito de Deus pode dar. Não tem como. E a Bíblia diz, se quiser anotar aí, é Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito. Agora vê o que diz Salmo. Salmo diz o seguinte, Salmo 32, 11 diz o seguinte: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmo 16, 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. E Jesus, ele diz o seguinte em João 15: tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Consegue perceber? Essa alegria que está sendo falada é a alegria que Jesus na nossa vida. É a alegria de Cristo na nossa vida. Irmãos, quando nós conseguimos desenvolver e entender que a vida cristã ela é uma vida de alegria, isso se torna muito significativo, porque Jesus, ele realiza esse primeiro milagre exatamente sobre isso, sobre a alegria, e num casamento ainda, nessa celebração de matrimônio, e traz a lembrança de como o cristão ele deve caracterizar a sua vida. Ele deve ser uma pessoa feliz, ele deve ser uma pessoa que consegue olhar com a perspectiva eterna de Deus.
Se você olhar para o teu dia de hoje, esquece, não é isso. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe para a eternidade. Os olhos fitos é o que Paulo diz em Deus. Porque se você olhar para as circunstâncias e para o seu dia a dia, não vai ter alegria, você vai ter tristezas. E a pergunta é, então, aonde é que nós aprendemos a ter essa alegria? E a resposta é, nós aprendemos na palavra de Deus. A ter confiança, e como é gratificante quando a gente pode aprender isso e a gente poder crescer sobre essa alegria de Deus e essa felicidade. E hoje, meus irmãos, dia após dia, na correria das nossas vidas, nós não temos tempo. Hoje, felicidade e alegria são outros tipos de busca que a gente tem. Quando a gente fala em buscar alegria, buscar felicidades, a gente tem uma lista já prontinha para Deus daquilo que a gente quer apalpar e tocar. E não é esse tipo de milagre de sinal que João vai estar apresentando aqui. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus atua na alegria nesse casamento. E ele entra com a sua paz e com a sua alegria. Então, que você possa hoje ir para a sua casa pensando sobre esse motivo. Pensando nessa alegria de Deus, aonde é que você tem colocado a sua alegria? Irmãos, é tão gostoso a gente poder fazer as nossas coisas, se programar, é tão gostoso a gente adquirir, é tão gostoso a gente estudar, é tão gostoso a gente vencer, a gente romper, mas quando uma destas coisas faltarem, se a minha alegria não estiver em Deus, aí é a hora da verdade. E esta é a nossa função como servo de Deus. Não é ensinar somente história bíblica, mas é ensinar contexto bíblico. Porque, meus irmãos, o que eu mais quero é ouvir um irmão dizendo, olha, eu passei, eu consegui enfrentar, eu venci. E é o que nós vamos estar. Tem muita coisa legal aqui sobre essa boda, e fora essa boda, muito mais coisas que nós vamos estar caminhando por essa questão. Mas eu termino dizendo algo que essa semana tocou, e que vai ao contrário, por exemplo, do que Kushner, ele diz. Experiência que eu vivi essa semana. E eu não preparei essa palavra porque eu vivi essa experiência. Essa semana eu estava consultando o Facebook, que é coisa que eu não faço muito, vou ser muito sincero, eu sou muito fraco não faço muito, mas eu acho que tem coisas interessantes também. Tem algumas coisas que não valem nada, né? Mas essas a gente bloqueia e já não aparece mais. Eu não costumo bloquear pessoas, eu bloqueio que elas, às vezes, que a pessoa põe, né? Que é lamentável. Mas eu tenho alguns amigos que aparecem no Facebook. Essa semana aconteceu o quê? Billy Graham faleceu. Bom, eu fiquei feliz por um lado, fiquei triste por outro, porque é um dos pregadores que eu gosto muito, e que, de certa forma, também marcou muito a minha vida, não é? Como outros também. E no mesmo dia morreu o pai de um amigo meu, que é pastor também, o irmão Herculano. E interessante é que antes do irmão Herculano morrer, um outro irmão, o irmão Gentil, morreu também, que era o irmãozinho que ficava batendo lá na igreja, o tambor. O irmão Gentil estava junto com o irmão Herculano. Agora, coisa de semanas atrás, o irmão Gentil morre com 90 e poucos anos. Passado 2 semanas, morreu o Herculano, que está do lado dele. Parece que Deus fala, vou levar vocês dois amigos, venham para a glória. Só que, às vezes, a vida, ela apresenta coisas que não estão dentro do script para nós. Porque quando a gente olha para uma pessoa mais de idade, um Billy Graham com 90 anos de idade, 9 anos de idade, perdão, já ia completar 100 agora, né? A gente ainda fala, poxa, agora e quando isso acontece com uma criança? Como aconteceu, por exemplo, com o Kushner. Eu com a pregação pronta, parece que Deus, parece não, é real. Deus, ele tem provado para mim que a gente tem tentado caminhar junto nisso daí. Eu quero aprender de Deus. E uma irmã colocou lá, uma amiga minha lá de Portugal, na verdade ela mora nos Estados Unidos, o filho dela andava bastante comigo, e ela coloca, eu vejo lá, estamos muito tristes porque perdemos o Caio, e Deus o levou. E ela estava assim. Gente, não é fácil uma mãe perder uma criança, um menino de 12 anos, se eu não me engano. Aí eu mandei uma mensagem em particular para ela, falei, o que aconteceu, minha irmã? O que foi isso? Eu estou preocupado porque eu vi a mensagem, mas não tinha nada ainda muito concreto, eu não conseguia achar nada concreto, o que tinha acontecido, se era verdade mesmo, ou o menino estava no hospital. Mas a princípio eu achei mesmo que ele tinha morrido.
E aí ela me manda uma mensagem no outro dia, enorme assim, dizendo para mim que ela falou, pastor, desde o dia em que eu peguei o telefone naquela manhã e eu recebi aquele telefonema dizendo que o meu neto tinha morrido, tipo, a minha vida, ela saiu do eixo. Ela saiu do eixo. Até na célula nós oramos, porque foi bem no dia da célula que eu falei com ela. E na hora, meu coração também se entristeceu, porque eu falei, puxa, o menino, e ela falou, eu estou com as palavras de Jó. Quando eu peguei o telefone, que eu segurei o telefone, eu estou com as palavras de Jó. E a palavra, eu falei para Deus, na hora, foi a única coisa que me veio à mente, essas palavras de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome de quê? Do Senhor. Porque ela falou, não consigo, minha filha está desolada, a minha irmãzinha dele chama por ele dormiu e não acordou. O menino dormiu, morreu dormindo. Menino com saúde e tudo. Irmãos, naquela hora eu falei, Deus, o Senhor está me dando palavra, eu tenho buscado. Deus, o que fala numa hora dessa para alguém? Como é que você fala de alegria para uma pessoa assim? E eu na hora veio na minha mente um monte de coisa. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, puxa, a gente vai orar, oramos por ela na célula, no grupo familiar. E no outro dia eu acordei bem cedo, e eu já logo mandei para ela, tentando fortalecer a vida dela, tentando falar, olha, a gente está orando, a gente não está falando só de boca, realmente, eu estou triste, eu falei para ela, fiquei triste com isso. Mas eu quero que Deus traga essa alegria para o seu coração, e coloque as coisas em ordem. Um filho que se vier não substitui o que perdeu. Nenhum filho de Jó que morreu, o que veio depois, mesmo ele tendo em dobro, não substitui aquele que ele perdeu. O que fez Jó então ter essa alegria? E eu mandei uma música, que é uma música muito antiga. E a música diz assim, que saudade que me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. É a palavra de hoje. A nossa esperança, a felicidade, se tiver para olhar no dia a dia, a gente não consegue olhar para a glória. Mas se eu conseguir olhar para Deus, eu vou ver a minha vida, ela passa muito rápido. Vai chegar um momento em que todos nós, de alguma forma ou de outra, vamos chorar. Mas a alegria do Senhor, e a minha oração foi para aquela irmã, Deus te dê alegria. Eu sei que é difícil, mas Deus te dê alguma forma de você dar a volta por cima e conseguir olhar. E falei para ela, eu estou preparando uma palavra, e essa palavra diz isso, olhe para o céu, olhe para Cristo, olhe para a esperança maior. E a música ela continua, lá eu verei meu pai, lá eu verei minha mãe, lá eu verei Isaac e Jacó, lá eu verei Abraão, lá eu serei seu irmão, lá eu verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Se eu conseguir olhar para a glória, se eu conseguir olhar para Deus, eu posso chorar aqui, mas eu vou ter motivo suficiente para dar a volta por cima e me alegrar em Deus. E ela me mandou uma mensagem, ela falou, André, estou aqui, tem uma alegria no meu coração, porque não só você, mas muitos irmãos, parece que Deus falou, e eu vi Deus, a alegria de Deus entrar no meu coração, porque os irmãos se importaram comigo, e me mandaram mensagem. Essa música, eu e minha filha, nós estamos ouvindo direto, porque isso nos consola, porque eu estou conseguindo olhar mais além, porque não tem explicação. Ela falou, e agora, tipo, olhando, por exemplo, para Billy Graham, olhando que são homens que eu sempre admirei de Deus, eles estão juntos na glória. Irmão Herculano está junto na glória. O irmão Gentil está junto na glória. E muitos outros irmãos que talvez você tenha na sua vida e na sua história, estão juntos na glória com Deus. Dá para entender quando Jesus ele diz o que é verdadeira felicidade? Será para a gente ir para casa e levar alguma coisa diferente do que a gente entrou aqui hoje? Dá para entender? Dá para a gente ir para casa e começar a olhar um pouquinho melhor para a nossa vida e falar, Deus, obrigado, Senhor. E não olhar com um olhar azedo, por exemplo, de Kushner, que apesar de ser um homem muito inteligente, tem muita coisa interessante do que ele fala, ele não consegue entender isso. Então fica com isso para o seu coração, meus irmãos, hoje.
E nós vamos continuar nessa mesma linha. Por quê? Porque eu sei que Deus tem um interesse muito grande de falar conosco para nos ensinar a ter alegria. E semana que vem nós vamos voltar aqui e ouvir mais sobre essa felicidade de Cristo. Porque é para isso que Ele morreu na cruz. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado por essas crianças, obrigado, Senhor, pelos nossos adolescentes, obrigado pela nossa família, Deus. Que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e não somente, Senhor, tê-la na nossa mente e coração, mas vivê-la intensamente, como a Tua palavra nos ensina. Todos nós na nossa vida, de uma forma ou de outra, tivemos as nossas perdas. Temos tido as nossas perdas, Deus. A vida, ela é assim. Mas a forma com que nós conseguimos olhar, Deus, para Ti, a forma com que a nossa alegria, que é fiel e verdadeira, que vem do Senhor Jesus, essa é aquela que produz realmente algo diferente na nossa vida. E eu quero pedir por cada irmão, Senhor, que o Senhor realmente coloque essa palavra firmada no coração. E não só isso, Deus, trabalha no coração de cada vida aqui, Deus, para o seu comprometimento com a palavra de Deus, para o seu comprometimento com a obra de Deus. Senhor, quão importante é que isto que nós estamos aprendendo, ele não vem de qualquer jeito, Deus. Isso vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso não é simplesmente, Deus. Existem, Senhor, casos que sim, o Senhor entra e o Senhor faz uma transformação, mas, Deus, nós não temos essa desculpa, porque nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a informativos, Deus, a gente tem acesso à Tua palavra, então nós sim, Deus, podemos fazer a nossa parte para aprender da Tua palavra. O que precisa muitas vezes é o Senhor, Deus, trabalhar em nossa vida, e nós, Senhor, nos colocarmos à Sua disposição para podermos aprender mais e mais de Ti, Deus. Nos ensina, Deus. Nos ensina a crescer mais, nos ensina a entender mais da Tua palavra. Deus, fortalece cada coração, fortalece cada vida. Deus, aquele que está triste, traga a alegria de volta. Para essa irmã, Deus, Pai, nossa amiga, Senhor, que mora nos Estados Unidos, que perdeu, Senhor, seu netinho. Deus, nós queremos Te pedir, Deus, que o Seu bálsamo, Deus, venha trazendo paz ao coração deles, Deus. Trazendo alegria e esperança àquela família. Deus, essa é a nossa palavra e a nossa oração, Deus. Porque os nossos olhos estão firmes e fitos em Ti, na eternidade contigo. E essa vida, ela passa tão rápido, Deus. Mas o Senhor está conosco e nos ensinando a cada dia. Obrigado, Deus, por cada vida. No nome de Jesus. Recebe, Senhor. Recebe essa palavra, Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe esse culto diante de Ti, Deus. No nome de Jesus é que eu Te peço, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e permaneça conosco todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar juntos lá atrás. Deus abençoe sua vida.